uma ação que caiu demais e de maneira injustificada. As pessoas, elas têm essa ideia errada de que a Selic vai ficar onde está para sempre. Essa mamata da renda ali de mais de 1% ao mês, sem risco, em breve isso vai acabar. Eu acho que dá para entrar sim, a gente tem motivos sólidos para justificar a compra de fundos imobiliários, na minha visão. Me parece que é uma das poucas convicções, de fato, no mercado hoje, né? Você investindo em tecnologia. Os ETFs de Bitcoin são os ETFs mais bem-sucedidos da história por várias métricas. Março chegou e com ele as melhores recomendações de investimento para o mês. Em um mundo cada vez mais dinâmico, você precisa se manter muito bem informado sobre as principais mudanças nas carteiras de investimentos. Por isso, hoje você vai saber as principais recomendações dos analistas da Empiricus Research para a sua carteira de ações brasileiras, de ações internacionais, as melhores opções na busca por dividendos ou mesmo fundos imobiliários. E não se esqueça daquela pitada de cripto para diversificar ainda mais seu portfólio. Eu sou Paula Comaceto e você vai me acompanhar no Onde Investir em Março. Fevereiro foi um mês mais curto para a Bolsa Brasileira, mas nem isso diminuiu a volatilidade de seu principal índice. Com pouca valorização, as maiores contribuições do Ibovespa foram de Itaú, WEG e Eletrobras. A gigante Petrobras, que vinha tendo um ótimo desempenho, despencou nos últimos pregões, fazendo com que a companhia perdesse mais de 30 bilhões de reais em apenas 2 dias. Os resultados corporativos do quarto trimestre de 2023 também pegaram tração e devem continuar a fazer preço nos papéis, conforme as companhias surpreendem ou decepcionam os investidores até o fim de março, quando acaba a temporada. No cenário internacional, as atenções continuam voltadas para as ações de tecnologia. Nvidia puxou um recente rally nas bolsas globais e se tornou a terceira empresa mais valiosa dos Estados Unidos e a quarta do planeta. Visto que ainda os bancos centrais ao redor do mundo continuam dependentes de dados, os mercados vão ajustando suas apostas para os juros, o que impacta diretamente nos ativos de risco. Saiba agora onde investir em março. Neste primeiro bloco, vamos falar sobre a carteira das 10 ações recomendadas para março. E para falar sobre o assunto, estou aqui com Larissa Quaresma, responsável pela carteira. Obrigada pela participação, Lari. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui para falar de ações com os investidores. Maravilha, Lari. Vamos falar então um pouquinho dessa virada da Bolsa que acabou perdendo um pouco dos ganhos que tinha tido ali nas semanas, pós-carnaval. O que aconteceu? Veio uma série de dados que acabaram preocupando os investidores em relação à inflação de serviços. E nesse ponto o Brasil está muito sincronizado com os Estados Unidos, porque nos dois países a gente está vendo a inflação de serviços ainda acima da meta dos respectivos bancos centrais. E o Banco Central olha muito para a inflação de serviços porque ela é muito inercial. É uma inflação que demora a cair porque está muito ligada à dinâmica do mercado de trabalho. Como o desemprego ainda está muito baixo, a gente tende a ver essa inflação mais alta, né? Então isso leva os investidores a recalibrarem mais uma vez as apostas para o corte de juros. Então, no mês passado, a gente já vinha falando que o mercado tinha convergido para o início de corte de juros pelo Fed em junho e agora a gente já está vendo uma parte significativa do mercado migrando para julho. Aí eu acho que até foi um pouco exagerado, nosso time macroeconômico continua esperando em junho, mas para responder resumidamente, então, foi esses dados de inflação mais fortes na parte de serviços que estão preocupando aí os investidores em relação aos cortes de juros. Por outro lado, você fez a recomendação de Itaú em fevereiro e foi realmente a ação que mais desempenhou no Ibovespa. Conta um pouquinho mais a que se deve esse bom desempenho de Itaú e, claro, se ele continua na carteira para março. Foi uma confirmação de tese para a gente, que esperava um resultado acima da expectativa do Itaú e um aumento da proporção do lucro que o banco distribui na forma de dividendos. Depois de 3 anos com um payout, que é o que a gente chama esse indicador de distribuição, abaixo da média, a gente viu neste mês de fevereiro o Itaú aumentar esse payout. Então, confirmou a nossa tese e fez com que as ações subissem bastante. Para março, a gente continua com o Itaú na carteira, embora não tenha nenhum gatilho específico relevante que a gente enxergue hoje, mas a
gente gosta muito da relação risco-retorno dessa ação. É uma ação que desempenha bem quando o mercado vai bem, mas quando o mercado vai mal, ela tende a proteger. Não quer dizer que isso vai acontecer, a renda variável varia e ela é incerta, mas isso acontece porque, mesmo com a alta de fevereiro, o valuation ainda está muito atrativo. E é uma empresa que tem um desempenho operacional muito bom. Então, ela dá um colchão de proteção muito interessante para o investidor. Além, é claro, do que a gente chama de carrego, que é essa parte dos lucros distribuídos na forma de dividendos e que acabam gerando também um colchão importante para reduzir a volatilidade da ação. E olhando para março, quais são os fatores a serem monitorados? Existe algum risco ali que possa trazer ao investidor? Março vai ser um mês agitado, tanto no microeconômico quanto no macroeconômico, porque no macro, além dos usuais dados de inflação e atividade que ficam balizando ali as apostas dos investidores para os juros, a gente vai ter a chamada super quarta, que é a decisão de política monetária tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos no mesmo dia. Embora a gente não espere grandes surpresas na decisão em si, mais uma vez vai ser o comunicado que vai poder mexer com o mercado. Então, no caso do Brasil, se o Banco Central vai continuar cortando os juros no mesmo ritmo, que a gente acredita que sim, tendo essa confirmação já seria bom para as ações. E lá fora, o Banco Central americano falando, dando mais pistas sobre quando ele pretende cortar os juros, se está mais perto ou se está mais longe. Então, no macro, esse é o principal fator na nossa opinião. No microeconômico, a gente tem o último mês aí da safra de balanços do quarto trimestre de 2023 e a gente deve ver os setores de varejo, energia e óleo e gás, principalmente as junior oils, ganhando bastante destaque aí nesse último mês da temporada. E existe algum risco que possa vir em março? Existe, sempre tem muito risco, existem os riscos que a gente já conhece de antemão e existem os riscos que a gente nem imagina. E é sempre assim, um investidor de bolsa precisa lidar com eles. Quais são os riscos que a gente já enxerga hoje? Primeiro é o risco dessa reinflação. Então, essa inflação de serviços continuar mais uma rodada de dados com a inflação de serviços acima do esperado ou pior, reacelerando. Então, esse eu acho que é um primeiro risco que a gente precisa monitorar, isso no nível global, tá? Não só aqui no Brasil, como lá fora também. E um segundo risco aí mais específico aqui do nosso caso brasileiro é a questão do fiscal. Então, esse cabo de guerra aí entre Poder Executivo e Congresso Nacional, do quanto vai gastar, o quanto não vai gastar, eu acho que esse é um fator de risco importante também para o investidor de bolsa brasileiro. E em termos de oportunidades para março, como é que você está olhando para o mês especificamente para conseguir capturar mais valor aí das ações? Então, em primeiro lugar, a gente mantém uma participação muito relevante da carteira no setor de varejo, que esse varejo cíclico, que representa 20% da carteira e que deve ganhar destaque nessa temporada de resultados. E é um setor que caiu muito ao longo do ano passado e continua caindo em 2024. Eu tenho uma lista de ações que eu acompanho ali desse setor, mais ou menos umas 20, e no agregado elas caem 4%. E nisso eu estou incluindo mesmo o Mercado Livre, que é uma ação que andou super bem esse ano, né? Então, a gente mantém esse peso elevado em varejo, visando capturar essa expectativa que está muito baixa. Quando a expectativa está muito baixa, assim, a simetria ela fica um pouco mais para cima. Então, acho que algumas empresas, principalmente aquelas de boa execução, podem surpreender nos balanços divulgados. Esse é um primeiro fator. Uma outra oportunidade interessante é uma ação que já estava presente na carteira e que a gente mantém com um peso bem elevado, é a Equatorial. Que acabou nos últimos dias sofrendo um pouco com um ruído político envolvendo as condições de renovação das concessões de distribuidoras de energia, que o Congresso quis entrar no meio, a princípio ia ser feito por medida provisória, numa configuração que ia beneficiar muito as distribuidoras privadas de energia, como é o caso de Equatorial. Daí o Congresso quis entrar no meio e colocar uma situação um pouco mais restritiva, muito por causa das chuvas que a gente teve no final do ano passado, com a interrupção de fornecimento de energia em várias cidades do país e tudo mais, né?
Assim, claro que o desfecho disso tudo é muito incerto. Quando se trata de política, a gente nunca sabe o que pode aparecer. Mas no caso de Equatorial, mesmo que venha algo mais restritivo, por exemplo, com exigências maiores em indicadores de qualidade, na prestação de serviço, isso não nos preocupa, porque a empresa ela sempre foi capaz de executar muito bem nessa frente. Além disso, ela vai divulgar resultado agora em março e a gente espera que com o calor excessivo no final do ano passado, ela mostre volumes em alta, né, tarifas com repasse em linha com a inflação, o que deve beneficiar bastante as finanças da companhia. E por último, aqui um movimento um pouco mais tático, a gente está incluindo agora a B3 na carteira de ações de março, porque é uma ação que caiu demais e de maneira injustificada. Diferentemente do resto do setor financeiro, a B3 cai 12% no ano, sendo que, como a gente já falou aqui, Itaú sobe 8% só no mês de fevereiro, né? Então, um movimento mais tático para a gente capturar uma certa reversão de média em B3, porque a gente acha que a ação está meio sobrevendida. Então, um movimento bem técnico, bem tático. Você acabou de conferir algumas das recomendações para a carteira das 10 ideias de março. Quer conferir a carteira completa? É só clicar no link da descrição. É de graça. Chegou a hora de falarmos sobre a carteira de dividendos. Estou aqui com Rui Hungria. Seja bem-vindo, Rui. Oi, Paulo. Oi, pessoal. Com a taxa Selic ainda em 2 dígitos, existem boas opções de investimento na renda fixa. Por que investir em dividendos agora vale a pena? Então, Paulo, as pessoas elas têm essa ideia errada de que a Selic vai ficar onde está para sempre, né? E na verdade não, a gente já está vendo a Selic caindo, bateu ali na casa de 14%, já está mais perto dos 10% e provavelmente a gente vai ver ela voltar para um dígito em breve, né? Então essa mamata da renda ali de mais de 1% ao mês, sem risco, né? Sem correr risco nenhum de variação no preço dos ativos, é algo que está com um prazo limitado aí. Em breve isso vai acabar. E as alternativas a isso acabam sendo justamente as ações pagadoras de dividendos, porque elas oferecem não só uma renda interessante na forma de dividendos, como também o investidor ainda se coloca na oportunidade de aproveitar a valorização de capital, né? Que é as ações subirem e ele ganhar valor com isso, além dos dividendos que ele ainda vai receber. Então, assim, hoje é claro que essa disputa ainda continua até um pouco desigual, porque a gente está falando em uma Selic ainda de 2 dígitos, mas eu entendo que esse movimento de queda, só da perspectiva de queda, a gente já está vendo uma resposta das ações. Quando a Selic realmente vier para casa de 1 dígito, aí eu entendo que a gente vai ver um fluxo bem relevante, especialmente nessas ações que pagam dividendos, justamente porque elas acabam sendo uma alternativa aí mais próxima desses investidores que gostam de ter uma renda ali mensal, trimestral, semestral, dependendo do caso, né? Então, uma boa estratégia até seria se adiantar, então, a essa queda da Selic, como você bem falou, vai acontecer em breve. Principalmente quem hoje tem uma carteira muito exposta à renda fixa, né? Então, acho que seria um momento interessante de você começar a ajustar o portfólio. Nada dramático, não é que o investidor vai sair de uma hora para outra vendendo toda a renda fixa que ele tem, comprando ações, não é isso, mas acaba que as ações pagadoras de dividendos, elas são aquele primeiro passo do investidor que está saindo ali, diminuindo um pouco a exposição na renda fixa, que é uma parte mais segura, mais conservadora do portfólio, e migrando para uma classe de ativos que tem ali um risco de renda variável, mas é um risco que, na minha visão, é muito controlado, porque normalmente são empresas que são muito sólidas, empresas que são muito geradoras de caixa, e essa renda dos dividendos também ajuda a trazer uma segurança a mais. Então acaba sendo um processo natural, né? A diminuição da renda fixa aí, nesse processo de queda dos juros, e começar a investir um pouco mais aí em ações, né? Diversificar em renda variável. As ações pagadoras de dividendos são o primeiro passo, né? Outro fator interessante é que a gente está bem no meio da temporada de resultados do 4º trimestre de 2023 e os investidores ficam atentos a qualquer divulgação de dividendos extraordinários. No Onde Investir Passado, você falou aqui da expectativa dos dividendos extraordinários para Itaú, que acabou saindo. Existe alguma expectativa ainda para o mês de março em dividendos extraordinários? É sempre muito difícil você especificar quem você acha ali que vai pagar um dividendo extraordinário,
porque depende muito do que vai vir no resultado do quarto tri, depende muito da estratégia de investimento para o ano seguinte, tudo mais. Mas normalmente, quando fecha-se o ano, né, na apresentação de resultados do quarto trimestre, é quando a empresa tem ali o plano estratégico já bem definido. Então ela sabe quanto que ela pode pagar mais dividendos, quanto que ela vai ter que guardar para usar para os investimentos do ano seguinte. Então, normalmente, essa é uma época em que a gente costuma ver anúncios de dividendos extraordinários. Então, não me surpreenderia de ver mais anúncios pela frente. Itaú foi uma grata surpresa que nos ajudou, inclusive, mas não me surpreenderia de ver mais pela frente, não. E o que você pode destacar para março, para o investidor que está interessado em investir em dividendos? Bom, a nossa estratégia para março continua mais ou menos a mesma, de estar investido em empresas muito boas, com gestão muito boa, negociando por preços interessantes e que também pagam dividendos. Mas a gente sempre faz algumas mudanças para tentar capturar ali o melhor momento de uma determinada ação que ficou um pouco para trás no mês, aproveitar os ganhos de uma outra ação que acabou subindo bem num determinado período, e é exatamente isso que a gente está fazendo nesse mês. Nesse mês, na nossa carteira, a gente está colocando as ações da Cyrela, né, que é uma empresa aí do setor de incorporação. E, na minha visão, é a melhor empresa do setor, é a que tem tido resultados melhores, né? Notadamente a gestão, que é uma das mais respeitadas também do setor. E depois de 2 meses, 3 meses aí de muito pessimismo com essa mudança no discurso do Fed, de que talvez volte a subir os juros, isso acabou penalizando um pouco os ativos. Essa é uma ação que tende a se beneficiar de, quem sabe, uma volta dessa perspectiva aí de que os juros vão continuar caindo mesmo e que a inflação talvez volte a ficar mais controlada. Isso tende a ajudar principalmente as ações que são mais cíclicas, né, que são influenciadas mais pela taxa de juros, e a Cyrela acaba sendo exatamente, se encaixando bem nesse perfil, né? Você viu que a principal recomendação do Rui na busca por dividendos é Cyrela. Acesse a carteira completa de março aqui no link da descrição. É gratuito. É a hora de falarmos sobre fundos imobiliários. E para comentar sobre o assunto, estou aqui com Caio Araújo. Seja bem-vindo, Caio. Eu que agradeço o convite, Paula. Vamos lá, falar sobre FIIs. E FIX, né, o principal índice dos fundos imobiliários que mede o desempenho da categoria. Renovou máximas em fevereiro, também tem tido um bom desempenho, inclusive batendo ali no Ibovespa com uma alta de 20%. Agora me conta uma coisa, ainda dá tempo de aproveitar essa alta dos fundos imobiliários ou já ficou para trás? Na minha visão, dá para aproveitar sim ainda, Paula. Acho que muita gente tem vindo para mim comentado essa mesma pergunta, né? Chegou a hora de vender, o que está acontecendo? Eu consigo entrar? Eu acho que dá para entrar sim, a gente tem motivos sólidos para justificar a compra de fundos imobiliários, na minha visão. Primeiro, eu acho que o primeiro ponto é o mais clássico, que é a queda na taxa de juros, né? A gente tem visto aí o Banco Central, especificamente o Copom, reduzindo a taxa Selic gradualmente, hoje em 11,25%, deve cair para algo em torno de 8,5% a 9% no final do ano. E isso, claro, com uma competitividade melhor dos fundos imobiliários em relação à renda fixa, atrai atenção para os FIIs, né? Aí já vem o segundo motivo, que é os fundos imobiliários, hoje, na nossa visão, estão descontados em diversas métricas, seja pelo desconto em relação ao valor patrimonial, boa parte dos segmentos ainda apresenta esse desconto, seja pelo histórico de pagamentos de dividendos, né, ou rendimentos em relação aos principais referenciais. Hoje a gente tem visto rendimentos líquidos de imposto de renda na casa de 2 dígitos, 10, 11% líquido se anualizado, né, ou puxado por um histórico de 12 meses. Então isso é bem interessante. E você teve também um terceiro motivo mais recente, que foram as mudanças de regulação, tanto envolvendo a indústria de fundos, ou o próprio fundo imobiliário, algo em torno dessas mudanças de regulação que, na minha visão, favorecem o investimento em ativos isentos, e o fundo imobiliário, que é isento de imposto de renda nos rendimentos, também é um dos favorecidos, na minha visão. E por falar em mudanças na regulação, tivemos algumas nos últimos tempos, né? E a última, inclusive, do Conselho Monetário Nacional, mudando ali algumas coisas nos CRIs, CRAs, LCIs, LCAs. Como isso impacta diretamente nos fundos imobiliários?
cria certa oportunidade? Olha, Paula, eu acredito que sim. A gente teve algumas mudanças de regulamentação e tributação que interferem na política de investimento de algumas classes, seja fundo exclusivo, offshore, títulos de renda fixa como CRI, CRAs, LCIs, LCAs. Isso tende a alterar um pouco a perspectiva de alocação de recursos das pessoas, né? Então, um ativo que era isento de imposto de renda agora vai ter menos oferta, que é o que a gente está pensando para CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, nas ofertas bancárias mesmo ou nas plataformas de investimento. Esse recurso deve ser transferido para outras classes de ativos, né? E o fundo imobiliário, por ser um ativo que permanece com isenção de imposto de renda nos rendimentos, e com essa característica de crédito bem presente, né? Os fundos de crédito representam mais de 40% do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, um veículo bem interessante. Já pensando também nessa captura da queda dos juros, na melhora das condições econômicas. Então, você pode ter essa migração, a gente já tem visto parte desse fluxo indo para as debêntures incentivadas e fundos aí de infraestrutura, e na minha visão é questão de tempo para isso acontecer nos fundos imobiliários, começando pelo crédito. Então, é uma perspectiva bem interessante para a categoria. A gente teve outras mudanças de regulamentação envolvendo a alavancagem dos FIIs também. Isso é algo que acho que é uma discussão que deve se alongar para 2024, mas esses dois pontos, primeiro, a tributação das offshores dos fundos exclusivos e principalmente essa mudança que o CMN propôs para CRIs, CRAs, LCIs e LCAs, deve mexer um pouquinho com a alocação de recursos no mercado, e acho que os FIIs entram aí como uma categoria interessante para esse movimento. E tendo esse plano de fundo, qual seria a sua principal recomendação para o mês de março? Bom, Paula, seguindo essa linha do crédito imobiliário, a nossa principal recomendação para o mês é o Mauá Recebíveis Imobiliários, o MCCI 11, tá? É um fundo já clássico, high grade, né, com alta qualidade de crédito do mercado, tem um patrimônio aí de mais de 1,6 bilhão. Já está entre as carteiras recomendadas a Empíricos há um bom tempo, tem pago um dividendo interessante na casa de 10,5% se pegar o último dividendo, né, e anualizar, né, colocar ele para 12 meses, e na nossa visão deve continuar não só no primeiro semestre, mas ao longo do ano nesse nível, que na nossa visão é interessante, dado a isenção do imposto de renda, fica cada vez mais competitivo com a renda fixa, como eu citei, e é um fundo que está com leve desconto em relação à cota patrimonial. E isso para o fundo de crédito é bem mais perceptível, que não deve haver essa diferença na nossa visão, né? Deveria estar alinhado, então tem mais esse leve possível ganho aí para capturar. Então é uma TIR de 3 anos, na nossa visão, um pouco mais de 11% ao ano, o que me parece uma boa oportunidade para um fundo de risco bem moderado se comparado ao restante da indústria e que está com desconto, né? A principal recomendação do Caio é MCCI 11. Se você quiser conferir a carteira completa dos fundos imobiliários para março, é só clicar no link da descrição. É de graça. Vamos falar sobre as ações internacionais. E para comentar sobre o assunto, estou aqui com o Enzo Pacheco, responsável pela carteira de BDRs da Empíricos Research. Obrigada pela participação, Enzo. Fala, Paula, é um prazer estar aqui no seu programa. Maravilha, vamos começar falando aí porque os juros lá nos Estados Unidos nas alturas. Indicadores também vindo bastante fortes, mostrando uma economia americana resiliente. Porém, as ações americanas, as bolsas americanas batendo recordes, as ações de tecnologia principalmente. A que se deve esse desempenho tão bom das bolsas americanas? A gente tinha ainda tem a preocupação em relação aos juros. A gente viu na reunião do FED no final de janeiro que a sinalização não seria do corte em março. Outras falas no decorrer do mês de fevereiro reforçaram essa visão. Então o corte deve ficar um pouco mais para o final do primeiro semestre, quem sabe até no segundo semestre, mas isso não segurou o ânimo dos investidores. Como você disse também, teve uma parcela importante das ações de tecnologia, e agora você já vê outros setores participando do rally. O mês de fevereiro você consegue dividir ele, acho que em 2 períodos, né? Você teve um rally inicial calcado nas empresas de tecnologia, você teve um período ali próximo do resultado da NVIDIA, que os investidores aparentemente aproveitaram para realizar parte dos lucros, né? Se a gente for ver, as ações de tecnologia estavam com uma participação muito grande já do índice.
E aí qualquer queda nesses papéis, por exemplo, a NVIDIA chegou a cair 10% das máximas, já era o suficiente para fazer com que os índices, como um todo, ficassem no negativo. E a NVIDIA veio, soltou um belo resultado, né? As perspectivas para o próximo trimestre são ainda mais positivas do que a estimativa de mercado, e eu acho que isso meio que deu um sinal para os investidores para mostrar que está tudo bem, que poderia continuar comprando ativos de risco, mesmo com a taxa de juros no nível que está. Então, eu acho que essa sinalização do resultado da NVIDIA foi bem importante para que a gente visse uma retomada do rally no final de fevereiro. E como é que fica o desempenho para as bolsas internacionais em março? A gente falou que basicamente de Estados Unidos, mas você também vê esse movimento altista em outras bolsas do mundo. Então, na Europa você encontra índices nas máximas, no Japão você vê índices nas máximas. A própria China, né, que era tido como um problema recentemente, teve uma performance muito boa no mês de fevereiro, com essa sinalização também, né, de que os bancos centrais ao redor do mundo vão rever a sua política monetária. Então, eu acho que a gente pode ter ainda um mês positivo para os ativos de risco, sempre, né, tentando balancear ativos mais arriscados com ativos mais conservadores. Agora você falou ali, né, as ações de tecnologia indo muito bem, mas parece que tem um outro segmento que também está se dando bem. O que você pode falar dessas outras ações, além das ações de tecnologia? Na carteira de BDRs, a gente evita, às vezes, determinar um setor específico. A gente tenta procurar cases que parecem estar atrativos, dado o preço de tela. Então a gente vê, né, a gente viu, por exemplo, em fevereiro, alguns resultados na posição de Disney. A empresa conseguiu entregar números melhores na sua operação de streaming e sinalizou novos investimentos, né, nessa parte mais tecnológica, parceria com a Epic Games e por aí vai. Agora, no final do mês, a gente teve o resultado da AutoZone. É uma empresa, uma vendedora de autopeças, soltou um resultado muito bom e as ações chegaram a subir 4%, 5% depois do resultado. Então, os investidores, eu acho que eles não estão muito preocupados com os setores nesse momento. Eu acho que eles estão querendo buscar cases específicos que possam entregar mais do que o índice. Então, se você conseguir achar aquelas teses que estão precificadas, não mal precificadas, mas abaixo do valor intrínseco, eu acho que o investidor tem a oportunidade de ter bons ganhos no mês de março. E por falar em bons ganhos, o que você recomenda para março? Para março, eu preferi retirar 2 ações da carteira, HCA e Dollar General. São boas empresas, mas eu acho que já andaram muito e, historicamente, elas não passam muito o patamar de valuation atual. Eu voltei com algumas ações de tecnologia, né? Se a gente for lembrar, em fevereiro eu reduzi um pouco a exposição e todo esse hype da inteligência artificial parece que trouxe um novo ânimo para essas empresas. Então, eu coloquei as ações da AMD e da Microsoft. E eu acho que outro movimento importante para março foi aumentar a posição de Alibaba. A gente já tinha colocado em fevereiro, ainda tem dificuldades da empresa, a China ainda enfrenta alguns problemas, mas parece, como eu tinha dito já em fevereiro, que no patamar atual é um patamar que tem pouco para cair e muito para subir. Então, eu acho que essas foram as principais mudanças para o mês de março. Essa maior exposição em tecnologia mostra que o setor é ali um porto seguro para os investidores, especificamente aí para as ações internacionais? Não sei se eu diria um porto seguro propriamente dito, mas sem dúvida é uma das poucas convicções que os investidores enxergam hoje no mercado internacional. A necessidade de investimento em infraestrutura de data center para fazer com que as aplicações de inteligência artificial funcionem nos próximos anos, isso eu acho que já é meio que dado, que não vai ser só 2024, vai ser daqui 2, 3 anos a gente já vai ainda estar falando desse tema aqui no programa. Mas me parece que é uma das poucas convicções de fato no mercado hoje, né? Você investindo em tecnologia. E aí, né, sempre modulando, umas posições maiores, outras posições menores, e por aí vai. E assim seguir para a carteira de março, né? Exatamente. Você conferiu 3 das recomendações da carteira de BDRs para março. Quer conferir o resto? É só clicar no link da descrição. É gratuito. E neste quinto e último bloco, chegou a hora de falarmos sobre criptomoedas. E para falar sobre o assunto, estou aqui com Walter Rebelo, responsável pela carteira de cripto aqui da Empiricus Research. Seja bem-vindo, Walter. E aí, Paulinha, tudo bem? Tudo jóia. Aqui de novo. O Bitcoin já ronda os $60 mil. Foi o melhor investimento de 2023 e continua nesse bom desempenho nesse começo de 2024. Mas é a segunda maior criptomoeda do mundo que me chama mais a atenção, o Ethereum, que está com uma valorização de quase 100% em um ano, alcançando o patamar ali dos $3 mil. O que explica esse movimento do Ethereum? O Ethereum vai ter um movimento bem particular, especialmente nesse momento do mercado, porque
Porque da mesma forma como a gente teve o ETF do Bitcoin, a gente deve ter um ETF para o Ether também, que é um ativo bastante consolidado. É um ativo com outros tipos de uso, diferente do Bitcoin, né, que tem sido muito interpretado como uma reserva de valor para os players institucionais que estão entrando agora. E a gente vê essa movimentação, inclusive, nos fluxos dos ETFs de ouro, né? A gente tem vendo muita saída dos ETFs de ouro, não necessariamente todo esse fluxo que está saindo para os ETFs de Bitcoin, mas os ETFs de Bitcoin são os ETFs mais bem-sucedidos da história por várias métricas, né? Então, a mesma coisa deve acontecer, ou pelo menos de forma parecida, com o Ether, né? Que vai ser uma plataforma, né? Uma plataforma de contratos inteligentes que vai ser fundamental para o desenvolvimento de tokenização a um nível global, né? Então, por exemplo, grandes firmas como BlackRock, como JP Morgan também, um dos maiores bancos, né, do mundo, estão pensando em Ethereum como essa camada de você conseguir transacionar e tokenizar ativos do mundo real, para você criar esse ambiente descentralizado, né, de finanças ao redor do mundo, né, que funciona numa plataforma descentralizada e automática. Então esse movimento tende a continuar, prevendo aí o ETF do próprio Ethereum. Como é que você enxerga, né? Até onde ele pode alcançar? Até qual valor? A gente tem, assim, meio que preços alvos, né, para esse ciclo, mas assim, se você acreditar em cripto como um investimento de longo prazo, Bitcoin, a gente não tem um preço-alvo, né? Mas para esse ciclo, observando proporções vistas em ciclos passados, o próprio tamanho de mercado do Bitcoin, os influxos que a gente está vendo dos ETFs, a gente projeta assim, para o Bitcoin uma faixa aí de 150 mil, talvez para esse ciclo a gente veja um topo por aí. Para o Ether, 10 mil. Né? Então, é factível a gente ver esse tipo de valorização para esse ativo, né? Especialmente conforme ele vai ganhando corpo em termos de utilização, porque uma das coisas que eu acho que vai vir muito forte nesse ciclo são aplicações voltadas para o consumidor final e também aplicações que instituições de fato consigam usar e não fique só naquele papo de futuro, né? Então, conforme o Bitcoin ele tem se valorizado, né, e essa movimentação agora para os 57 mil foi muito por conta de pressão de demanda por causa dos ETFs, a mesma coisa eu acho que vai acontecer em Ethereum também. Agora me conta outra coisa, a gente tem como principal o Bitcoin, seria ali a porta de entrada. Para quem quer investir em Ethereum, é obrigatório ter o Bitcoin antes? Como é que funciona aí a carteira de cripto mesmo? Existem diferentes perspectivas, né? Então, o cara que vai fazer trade, o cara que vai ser um investidor de longo prazo, eu acho que você vai ter ganhos muito maiores se você for para esse lado, né, do investimento a longo prazo. Porque cripto claramente é algo que não tem volta, né? O mundo já aceitou isso. Os ETFs são uma mera manifestação, né? Uma prova disso. Sobre a alocação de carteira, eu diria que todo mundo deveria ter Bitcoin, né? Então, o ideal é que você tenha uma carteira de criptoativos que seja balanceada. Então, você geralmente vai ter uma maior parcela ali da sua carteira em Bitcoin, uma parcela menor em Ether, e aí outras altcoins que tenham ali algum fundamento que sejam interessantes, tem uma tese de investimento. Se você está, por exemplo, acompanhando o Exponential Coins, né, na Empíricos, o que a gente faz é uma gestão ativa. Então, certos momentos do ciclo a gente vai ter mais Bitcoin, como é o momento agora. Mas existem sinais que a gente tá olhando para o mercado, né, métricas on-chain, dentro do blockchain, que a gente utiliza para fazer essa rotação de capital. Então, diminui do Bitcoin, aumenta não necessariamente em Ether, mas em tokens correlatos, que vão potencializar os teus retornos em cima do Bitcoin. E já que você falou de altcoins, é um segmento ali das criptomoedas que também anda deslanchando bastante, né? Inclusive, nesses últimos 7 dias, eu pude ver ali que tem valorização de 40%, 60%, quiçá até mais que isso, né? A gente pode dizer que já estamos numa alt-season, né? Essa valorização das altcoins também? Eu diria que a gente está num bull market, certeza. Alt-season ainda não. Alt-season é bem mais radical do que isso. E a gente começa a ver esse sinal da alt-season ocorrendo conforme a dominância do Bitcoin ela diminui. A dominância é a fatia que o Bitcoin representa da capitalização de mercado total de cripto. Então, à medida que essa dominância ela cai, aí a gente começa a ver uma performance assim, bem mais agressiva dessas altcoins, né? Lógico, no bull market, como vai ter muita especulação, muita coisa que não faz sentido vai subir. O
que o investidor ele deve fazer é prestar atenção em que ativos ele está investindo para entender se de fato tem fundamentos, de fato tem um modelo de negócio, se de fato o projeto ele cria valor, cria algum tipo de solução que no mundo moderno, atual, usando as infraestruturas que a gente tem, né, enfim, servidores centralizados, por exemplo, oferece algum valor a mais do que isso, né, que seja ou mais rápido, mais seguro ou mais eficiente de alguma forma para o consumidor final. Né? Então, é dessa forma que a gente busca investir em ativos aqui, né? Ter uma alocação adequada ao risco sensata e você fazer essa gestão de capital, essa rotação, conforme os indicadores eles justamente justifiquem isso, né? Essa movimentação. E para quem quer aproveitar esse início da alt-season, como investir nas criptomoedas? Existem várias maneiras de você se expor, né? Assim, se você for comprar pessoa física, né? Comprar ativo por ativo, você tem que ficar muito ligado em qual narrativa você está ali apostando, né? Tem várias narrativas que elas vão e vêm no mercado, né? A narrativa de IA, a narrativa de segundas camadas na Ethereum. E o que explica a valorização de um setor em um determinado momento de tempo mais do que os outros, né? Um setor de cripto se valorizar mais do que os outros. Depende de que incentivos estão acontecendo naquele ecossistema. Por exemplo, temporada de airdrops, né, na Ethereum. Então, novos protocolos lançando seus projetos. E aí, como uma forma de você adquirir usuários, eles fazem airdrop, né? Então, eles criam tokens e premiam os usuários que primeiro estão utilizando essas plataformas. Então, o capital migra de, por exemplo, Solana, de Sei, de Avalanche, para essas blockchains que estão justamente provendo esses incentivos. Né? Então, o capital está sempre rodando e você tem que fazer aquele negócio que a gente chama de follow the money. Né? Então, mas aí nem sempre essas valorizações, né, daí que a gente tem que olhar para o longo prazo. Né? O fundamento faz sentido, porque se você ficar só caçando capital, né, por aí, não sei se essa é a melhor tese de investimento. Né? Então, o que você pode fazer? Você tem duas opções. Ou você vai realmente estudar cripto para entender o que você está comprando, ou você pode, por exemplo, investir em um ETF como, por exemplo, o CRPT11, que ele segue um índice criado para perseguir os top 20 ativos do mercado e exclui stablecoins, exclui memecoins e exclui forks do Bitcoin, né, que são derivados do Bitcoin. Então, isso aí te provê uma estratégia super simples, né, que você não precisa se preocupar, para estar investido em várias teses ao mesmo tempo e com um rebalanceamento diário do fundo, aí você está tranquilo, né? Porque ele está sempre ali olhando para o que está mais em tendência. Então, duas avenidas aí, uma bem mais fácil, outra vai te permitir talvez ganhos maiores, mas um esforço, né? Um expertise muito maior. E para quem está interessado em gastar mais esse esforço e realmente ir direto numa altcoin, qual que seria a sua recomendação? Eu tenho achado muito interessante a performance de Matic, para o momento, né, que foi um token, o maior representante das segundas camadas da Ethereum. Tá aí perseguindo um caminho uma estratégia de longo prazo, né, tanto é que as valorizações do token comparado com outros tokens de segunda camada não foi boa, mas a estratégia de longo prazo deles, para mim, é muito atrativa, faz muito sentido fundamental. Por quê? Eles estão fornecendo software para grandes empresas, então Disney, Starbucks, Nubank, né, para desenvolverem as próprias iniciativas de cripto deles. Por exemplo, o Nubank tem um Dogecoin, né? Então, uma moeda que vai construir incentivos dentro ali do ambiente do Dogecoin. Só que é um ambiente blindado, né? Você não consegue exportar isso, conectar isso a Ethereum, por exemplo. E o que a Polygon, né, a Matic, está fazendo é justamente prover essa tecnologia, experimentem com cripto aí, nós vamos criar uma camada de agregação que vai conectar a Ethereum. Então, eles têm esse approach de desenvolvimento de negócios com empresas do mundo real para criar aplicações para o consumidor do mundo real e fazer esse link com a blockchain com meio descentralizado. Né? E aí, o Matic ele tem um papel fundamental nisso, né? Tanto de segurança quanto pagamento de transações ali na segunda camada da Polygon. Então, é um ativo que a gente tem em carteira, que a gente gosta muito e acredita para o longo prazo. Perfeito. Obrigada pela participação, Walter. E você viu aí, a principal indicação do mês para cripto é Matic. Então, acesse aqui no link da descrição a tese completa da criptomoeda. É de graça. Agora que você ficou sabendo das principais recomendações para o seu patrimônio em março,
Confira as teses completas no link da descrição do vídeo. É de graça. E lembre-se, em abril estaremos de volta com o filé mignon dos investimentos para você. Até lá e bons investimentos!